Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração em conjunto, todos juntos, cada um em sua casa, orando em prol do bem e do bom. Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. E os dias vão passando e nós juntos fazendo essa oração pelo Instagram Divinismo Perdizes, que é a forma que nós estamos tendo para fazer esse trabalho. Para a gente não parar, para a gente orar para os outros no meio dos outros, para a gente também se manter harmonizados, bem conectados com a boa espiritualidade, né? E assim que possível, quando as coisas entrarem mais aos seus normais, aí nós retornaremos para as nossas orações. E vamos deixar 1 ou 2 noites por semana para fazer esse trabalho, porque tem pessoas que não são aqui de São Paulo, e aí para elas, né, vão poder acompanhar. O Sampaio está colocando, já são quase 6 meses. Esse mês fazem 6 meses. Nós começamos, foi mais ou menos na metade de março. Metade, para lá não me lembro a data, né? E já fazem uns 3 meses que a gente conseguiu, eles colocaram pra gente lá o IGTV, então não fica só 24 horas, já agora nós temos direto. E todos esses que estão no IGTV estão no nosso canal do YouTube Divinismo Perdizes. Se alguém quiser assistir ou falar para outras pessoas assistirem, está lá para ser acessado, né? Isso é muito bom. Então vamos todos nos preparando para a nossa oração, vamos respirando profundamente, vamos soltando lentamente, jogando boas energias, bons pensamentos, boas atitudes e vamos eliminando as coisas negativas, as nossas mágoas, nossas tristezas. E vamos fazendo parte dessa coletividade maravilhosa, que são de irmãos orando em prol do bem e do bom. Vamos procurar o nosso Pai na nossa intimidade mais profunda, o princípio sagrado de tudo e de todos. Vamos também nos unindo aos nossos irmãos cristificados. E a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom que trabalham aqui no nosso planeta. Corrente de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, os médicos, as socorristas, a mensageria divina. Vamos nos ligar aos nossos anjos da guarda, mentores, amigos, companheiros de jornada evolutiva, agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ela está iniciada. A Ivanir colocou aqui que ela está sentindo muito presente as legiões de Maria, que ela já tinha se preparado para a oração antes de entrar, graças a Deus. E o Zé vai fazer a oração crística. Oração crística. Sagrado princípio do universo, que em ti mesmo crias, sustentas e destina, Senhor do infinito, das leis, das vidas e das virtudes, sagrada causa primária, onde tudo é, movimenta e atinge a finalidade. Pai divino, tu que és o alicerce, o esteio, a luz e a glória, guia nossos passos, para que a lei seja o nosso caminho, para que o amor seja o nosso pão eterno,
para que as graças seja a nossa consolação imperecível. Deus e Pai nosso, que nos enviaste o Cristo modelo a fim de batizar em revelação, a Ti rogamos, Senhor, que ela se estenda sobre a terra, porque sendo ela a Tua palavra, a todos advirta, ilustre e console. Pai Santo, enche a terra de verdadeiros e bons profetas ou médios, para que todos saibam das leis de existência, essência, movimento e evolução, responsabilidade, reencarnação, revelação, habitação cósmica e a sagrada finalidade a ser atingida. Sagrado princípio, faze que teus santos espíritos mensageiros infundam esses conhecimentos que a moral harmoniza e dignifica, que o amor sublima e diviniza, que a revelação adverte, ilustra e consola, que a sabedoria confere autoridade e que a virtude sintetiza a união com a tua divina vontade. Princípio sem fim do cosmos, impele-nos ao conhecimento perfeito para que possamos saber certo, pensar bem, sentir amorosamente e praticar divinamente. Como tu és Espírito e Verdade, querendo que assim venham a se tornar os teus filhos, a ti rogamos, Pai Divino, as necessárias oportunidades de trabalho. Afasta-nos, Senhor, de todas as idolatrias. Livra-nos, Pai Santo, das tentações do mundo. Dá-nos, Senhor, a força de lutar contra a iniquidade. Atrai-nos, Senhor, ao reino da verdade, do amor e da virtude, reino que, estando no seio dos mundos, das formas e das transições, está, entretanto, acima de mundos, formas e transições. Dá-nos, Pai Divino, a consciência da unidade, a fim de que possamos sentir e viver as harmonias do infinito, e que, assim sendo, ó Pai Santo, venhamos a transformar a terra na Jerusalém celestial, reino de paz e ventura, alijando para sempre do mundo a ignorância, a treva e a dor, graças a Deus. Graças a Deus. A Diana colocou um facho de luz brilhantíssima e no centro dele desabrocha uma linda rosa branca. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos, de novo, que as pessoas agora acho que já entraram, sejam muito bem-vindos e vamos continuar o nosso estudo, nossa leitura. Todos nós estamos aprendendo juntos, né? Cada um dando a sua partezinha e todos saem melhores do que entraram. Essa é a finalidade. Nós já começamos a estudar um pouco sobre o Apocalipse, nós não entramos ainda nos livros de verdade, né? Que eles precisa ter todas as informações e entender alguns significados, né? E hoje nós vamos falar sobre os cavaleiros e os cavalos, né? Eles aparecem no capítulo 6 do Apocalipse, tá? Os primeiros capítulos, eles se apresentam, né? O anjo relator do Apocalipse se apresenta, passa as informações e pede para mandar para as igrejas, né? Que estão ligadas a essa parte espiritual, e ele passa e vai falando. Então fala dos castiçais, 7 castiçais, fala de uma série de coisas, né? E que são todos símbolos, né? Para o conhecimento doutrinário, né? Os anciões, os tronos, né? E tudo isso para que a gente aprenda e entenda. Mas isso ele está só preparando e falando do que vem a ser, né? Para quem ele tem de mandar, que ele foi arrebatado, que levaram para ele ver, o que ele está vendo não é o que vai ser agora, que vai acontecer na frente, essas coisas, né? Então, vamos começar com o cavalo branco, né? Que ele aparece no capítulo 6, versículo 2. Então,
ele é até um pouquinho grandinho, eu só vou falar assim, ele significa a doutrina pura, né? Ele partiu como vencedor para tornar-se, para tomar a vencer, né? Ele tem de tornar a vencer, isso que é importante, né? Ele é a verdade doutrinária, né? É aquele que representa o bem e o bom, né? O caminho a ser seguido, tá? Inclusive, no Evangelho Eterno, o item 5 do Evangelho Eterno, que começa na página 41, desse daqui, olha, né? Ele tem, são 41, 42 e 43, né? Ele fala dos Cavaleiros do Apocalipse, tá? Eu optei por não ler porque isso está no Evangelho Eterno e é fácil de acessar. Então é melhor a gente conversar só, porque senão iria demorar mais tempo, né? Mas se vocês quiserem que eu leia, sem problema, vocês coloquem aqui que aí cada dia eu leio um cavaleiro. Não vai ter, né, problema algum. O 6.4, né? Ele coloca assim, é o cavalo vermelho, né? Ao que montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. É a doutrina econômica materialista, né? Isso seria o que a gente entende como que era no leste europeu. Na realidade, o maior problema do cavalo vermelho, né, do que ele colocou como materialismo, é tirando todas as ligações que você tem com a verdade, com a doutrina, com Deus. Para eles isso não existe, é só o materialismo, é o aqui e o agora. Quando você tira essa estrutura toda, a estrutura de família, a estrutura de companheirismo, de união, de fraternidade, de amor, né? Da sua ligação com o Pai, porque Deus gera todas essas outras estruturas de amor, de fraternidade, de união, né? Quando você tira isso, as pessoas ficam verdadeiros zumbis, né? Só pensando no seu próprio umbigo, vivendo, e para eles uma vida não é nada, né? Eles podem até ter uma boa índole, uma boa moral, mas dentro de uma sociedade que não existe nenhum desses valores, é muito difícil de você viver. E é muito difícil de você conseguir passar impune, né? E aí geram coisas muito ruins, né? E aí, o capítulo 6.5 fala do cavalo preto, que na realidade a gente... Lá, você lembra que eu falei de Daniel, lá da vidência dele, do Velho Testamento, e que é sobre os dias de hoje e tudo mais? No Daniel, a vidência dele, ele põe uma pantera negra, né? E no Apocalipse eram colocados 4 cavalos, e o cavalo preto, né? E o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Na realidade, o cavalo preto e o seu cavaleiro, né, é a Igreja Católica, a Igreja Apostólica Romana. Por quê? Porque ela cortou todas a comunicação entre os planos. Ela colocou que Deus, eles têm, para você chegar a Deus, você precisa estar unidos a eles, você precisa bater continência, porque eles chegam a Deus, não que Deus está dentro de você. E cortou todas as comunicações, tanto que houve uma inquisição bastante violenta e que todos aqueles que tinham mediunidades e não estavam alinhados a eles eram chamados de bruxos, bruxas, e deveriam queimar na fogueira. É o que acontecia, né? Então, é bastante complicado o que aconteceu. E eles viram isso, inclusive na vidência dele, né? Ele tinha uma balança na mão,
né? E essa balança era trocada por dinheiro, então você recebia bens em função daquilo que você tinha. Eles tinham tanto poder ainda eles têm bastante poder, claro, mas eles tinham tanto poder durante a Idade Média, tudo, que todos os reis, todos os príncipes, as rainhas, tudo era coroado por eles. Eles que comandavam tudo. E aquilo do não matarás, quantas guerras santas eles fizeram em nome de Deus. Então, a doutrina, de uma certa forma, ela foi totalmente desviada, né? E o que gerou com isso? As pessoas que começam a pensar, e inclusive, se a gente falar disso, a Bíblia, né? Eles tinham lá os sacerdotes que ficavam escrevendo a Bíblia, porque não existia imprensa, né? Escrevendo a Bíblia, mas a Bíblia era pouquíssimas pessoas que poderiam ler. Os padres normais não podiam ler, né? Então, era uma coisa extremamente velada. Todo o conhecimento que tinha escrito não podia ser usado, né? Eles passavam aquilo que eles gostariam que fizesse. Então, é por isso, né, que eles chamam de vários nomes, mas o que gerou a existência do cavalo vermelho e do cavalo amarelo foi a existência do cavalo preto, que realmente adulterou muitas informações, né? E precificou o trabalho, né? O trabalho espiritual, a igreja e tudo mais, né? Colocou preço. E aí o cavalo amarelo, que em alguns locais de antigamente, parece que eles falavam que era esverdeado e tudo mais, né? E eles também tinham nome por morte, e a legião dos mortos os seguia. E na realidade é aquela doutrina econômica capitalista, né? Que é bem representado hoje, quando a gente tinha aquelas duas forças que a gente lembrava bem, que a gente via, a União Soviética e Estados Unidos, né? Os dois eram materialistas, um assumido, né? O leste europeu extremamente assumido. Não existia igreja, não existia nada. E o americano tinha a igreja velada, né? Mas que na realidade eles também são muito materialistas, né? E por que as pessoas, uma legião de mortos os seguiam? Porque as pessoas, elas não procuram Deus dentro, elas procuram Deus na materialidade, nas coisas, no dia a dia. Então eles não se abrem para a verdadeira doutrina, eles não se abrem para esse trabalho espiritual. A gente pergunta às vezes assim, não, por que a gente nasceu aqui, não nasceu na Europa, a gente está aqui, não nasceu na Europa, não nasceu nos Estados Unidos, não nasceu no Japão, países tão bons de se viver e tudo mais, né? Na realidade, a gente nasceu aqui porque a gente veio com as nossas mediunidades, a gente veio com as nossas ligações espirituais mais abertas, e esse é um dos poucos países que a gente pode fortalecer o trabalho espiritual, o trabalho da comunicação entre os planos. Nós estamos aqui não foi por mero acaso, nós estamos aqui porque o menino loiro que andava pelo trigo com o evangelho na mão nasceu aqui. Nós viemos aqui porque aqui é a terra dos futuros ciclos e que esses cavalos, eles têm força aqui, mas eles não dominam, porque nós temos essa liberdade. Então isso é muito importante. Quantos centros espíritas tem aqui no Brasil? Dos mais variados, né? Candomblé, Umbanda, são todos de comunicação espiritual, é isso que eu estou querendo falar. Kardecista, divinista, outros nomes, né? Quantos tem? E graças a Deus nós aqui podemos, né,
falar e usar um pouquinho isso, de ter essa liberdade de estudar, de procurar livros aos rodos. Claro que a gente tem que separar o joio do trigo dos livros. Muitos são romancinhos, que só a única coisa que diz que é espírita, porque mostra duas pessoas apaixonadas, desencarnadas, mas nós temos isso. Então, nós estamos no Brasil porque nós deveríamos estar aqui, porque nós temos de fazer esse trabalho. E temos de ter essa consciência, porque a gente não pode se dobrar por esses cavalos, né? Praticamente o cavalo vermelho acabou, mas tem as consequências dos seus habitantes que ainda são extremamente materialistas, que não acreditam em nada, né? Então, acabou assim, né? Como um país, mas não o seu conceito, né? Mas nós temos de entender que nós somos aqui a terra que teve o cavalo branco. E ele teve aqui encarnado, como está escrito no Apocalipse, né? Que ele viria aqui preparar e as coisas iriam acontecer depois que ele desencarnasse, como ele desencarnou 25 de dezembro de 2000, né? Então, isso é muito importante a gente entender. A gente entender todo esse trabalho e por que nós estamos aqui. E por que esses cavalos e os seus cavaleiros, eles atrapalharam tanto. Porque se a gente não tivesse criado esse cavalo preto no século IV e a gente teria caminhado, claro que nós teríamos aí uma materialidade em alguns grupos religiosos, nós teríamos pessoas pensando no cavalo amarelo e no vermelho, o capitalismo e o socialismo, comunismo que eles colocaram sem Deus, né? O problema não é o socialismo, o comunismo, é o sem Deus, né? É isso que a gente está falando, não estamos aqui entrando em política nenhuma, né? Então, se a gente colocar tudo isso e entender isso, né? Que se eles não tivessem criado o preto, então os outros dois não teriam existido praticamente, nós hoje, nessa mudança de fase, estaríamos num momento muito melhor. Nós estaríamos num momento muito mais evoluído e seria uma forma muito mais fácil, porque nós estaríamos mais harmoniosos, com menos guerras, com menos lutas, com menos querer o poder. Claro que as pessoas não mudam em 2000 anos, não estou falando isso porque 2000 anos para um espírito e para os vícios espirituais é muito pouco para a gente extirpar. Mas a gente não estaria nesse materialismo, nessa destruição da vida humana como está. Nós não estaríamos da forma que as pessoas estão perdidas, né? A gente vê muitos irmãos nossos perdidos e isso estaria um pouco menos, estaria mais fácil de passar, né? Mas é o que nós temos o merecimento, porque nós, nesses 2000 anos, por ação ou omissão, acabamos permitindo que tudo isso acontecesse dessa forma, né? Tá vendo? A gente fala, mas teria milhões de coisas para falar, por isso que eu quis ser bem sucinta, né? Eu não sei. Bom, aqui a Cíntia pôde acompanhar um arco-íris envolvendo o planeta Terra e pude acompanhar cada um sendo limpado e trocado as vestes, graças a Deus. A Judite, graças a Deus, bênçãos de limpezas e ajudas que nos equilibram. Anjos da guarda muito presentes. A Roseli, muitos arrepios e muita emoção, graças a Deus. A Adriana, o Cavaleiro Preto, Igreja Católica, lembrei do livro do Divaldo Pereira Franco, Quedas e Ascensão. Tá certo. Bom, vamos agora continuar o nosso trabalho. O Sr. Zó tinha dito, ele escreveu 4 poesias que são poesias apocalípticas, né?
Nós já lemos 3 e hoje nós vamos ler a última, que ela está no Poesias Divinas 1, Dias de Tormenta, página 84. Enquanto o Zé vai fazendo a oração, vamos nos ligando a Deus, fazendo os nossos pedidos particulares, pedindo muitas bênçãos divinas e vamos nos unindo aos nossos irmãos de trabalho permanente, de oração, de energização do planeta. Dias de tormenta. E disse o Cristo, profetizando, de dias tenebrosos ainda por vir. As suas profecias, em se realizando, envolvem a humanidade em duro sentir. E neste findar de uma era muito feia, idolatra, brutal, sensual e sedutora, que é a falsa crença a tudo bem alheia. A humanidade cede e faz privificadora. O Apocalipse adverte, comprova e fala, que a voz da besta, querendo assim o diz, que fingimentos e simulacros, em boa gala, representam a Jesus, que assim é feliz. Mas a verdade, o amor e a virtude, em ação, testemunham a doutrina pura, em revelação, dizendo que a besta logo cairá em aflição, e Roma, entrando em luto, será putrefação. Cantai, ó gente, a verdade e a virtude. Abraçai a Jesus Cristo em seu batismo, que no Pentecoste exclama, tomai atitude. E observando assim, tendes o Espiritismo. Porém, ouve, tende paciência e bom cuidado, que as tragédias, lutas e dores em profusão, até o século que vem, bem pelo seu meado, varrerão a terra e lutos fartos deixarão. Após o novo ciclo, brindará a humanidade e Jesus Cristo, em verdade, amor e virtude, regerá a terra e a gente pela santidade. Cuidarão da moral, como o Apocalipse alude. E os velhos dirão às crianças em seu tempo, dos fingimentos, idolatrias e mil paganismos. E tudo isso de falar ao mundo tem o vento, para todos saberem e viverem santos humanismos. Graças a Deus. Graças a Deus. Judite colocou responsabilidade espiritual que temos de divulgar, orientar e principalmente viver a doutrina espírita. A Cíntia pôde acompanhar desencarnados ouvindo o estudo de hoje e também recebendo auxílios, graças a Deus. A Ivanir via ainda muito escuro o nosso planeta, mas viu uma áurea amarelada sendo solta no universo, graças a Deus. Então, juntos com os nossos irmãos, vamos todos pedir bênçãos pelas nossas casas, pelas casas dos nossos parentes, entes queridos, amigos, e vamos passar por todos os cômodos da casa, as pessoas que lá habitam, frequentam ou trabalham. Vamos pedindo, vamos ampliando esses pedidos para todas as casas do nosso planeta. É sempre bom lembrar que o Pai jamais dá um em detrimento ao outro. Quando a gente faz um pedido e um outro em qualquer lugar do planeta que está na mesma vibração e situação e tem o mesmo merecimento, ele também recebe. Isso que é maravilhoso, a ajuda, né? Nós fazemos a nossa parte, mas a espiritualidade trabalha maravilhosamente bem em nome do Pai. Então vamos fazendo todos esses pedidos da nossa limpeza da nossa casa, os arredores da nossa casa. Na nossa cama vamos colocar uma cúpula de energia para proteger o nosso corpo, quando nós saímos à noite para os nossos trabalhos espirituais.
Vamos pedindo bênçãos para os ambientes públicos, para as ruas, para as rodovias, para os parques, para as escolas, para os ambientes de trabalho, os ambientes comerciais, os ambientes para diversão. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas para todos esses lugares, muita limpeza, retirada de espíritos sofredores e perdidos. Vamos fazer aquele trabalho maravilhoso nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de pranto e ranger dos dentes, né? Então vamos pedir bênçãos e forças e oportunidades para os médicos, para os socorristas, para os atendentes das mais diversas áreas da medicina. Vamos pedir bênçãos e forças para os doentes que tenham força para seguir o seu caminho, sejam continuarem encarnados, seja continuarem com problemas físicos e seja desencarnados. Que cada um consiga se ligar ao Pai e seguir aquilo que é o melhor para a evolução dele. Pedimos força para todos os trabalhadores das legiões que fazem um trabalho lindo de limpeza e de suporte nos hospitais, que consigam fazer aquela lavagem, aquela limpeza, aquela troca de energia. Pedimos também das penitenciárias, para os hospícios, para as casas de atendimentos mais diversos, que todos os nossos irmãos recebam aquilo que cada um tem o merecimento de receber. Vamos pedir bênçãos divinas agora, nos unindo a Deus. E a primeira coisa que nós vamos pedir é a energização das nossas águas, a fluidificação das águas, colocar aqueles materiais energéticos, fluídicos, eletromagnéticos em nossas águas, para que quando bebemos, ela possa amplificar e melhorar o nosso organismo como um todo, né? Vamos pedir para as águas compostas, as águas que estão nos nossos organismos e nos organismos de todos os seres do planeta Terra. Vamos pedir pelas águas do reino mineral, do reino vegetal e no nosso reino animal. Pedimos pelas águas em estado sólido, líquido e gasoso. E essa energia que ela possa pulsar muito bonito, que ela possa vibrar positivamente para ajudar o planeta a melhorar a essa energização. Vamos pedindo para todos os nossos irmãos que estão chegando na carne para mais uma etapa da jornada evolutiva. Esses nossos irmãos que consigam atingir, a gente pede a Deus que consigam atingir a finalidade daquilo que eles se propuseram a fazer aqui na carne. Vamos pedir agora para o nosso reino mineral, para o nosso reino vegetal e animal do nosso planeta, todas as energias que nós pudermos jogar para cada ser habitante desse reino. Vamos pedir bênçãos divinas para todas as faixas espirituais, para os nossos irmãos, sejam que estejam nas subcrostas, nas crostas, nas faixas da crosta ou nos céus exteriores. Que cada um receba aquilo que tem merecimento. Vamos pedir uma bênção divina para todos os habitantes do planeta Terra,
os encarnados e os desencarnados, os que formam a população terráquea desse planeta. Então vamos pedir bênçãos para todos os nossos irmãos. Quando nós fazemos isso, nós também pedimos bênção e recebemos a nossa parte. E vamos pedir bênçãos para entre esses irmãos, aqueles que têm responsabilidade sobre outras pessoas, que pensem na coletividade e não na individualidade, que entendam que nós iremos melhorar e vamos evoluir quando todos estiverem melhor, quando cada um estiver fazendo o seu melhor em prol do bem e do bom. E agora é aquela hora de jogar todo o nosso melhor sentimento, o nosso melhor amor, o nosso melhor agradecimento ao nosso planeta. Todos nós vamos abraçar o nosso planeta e jogar aquele amor sem medida para impregnar cada célula, cada molécula, cada átomo do nosso planeta, para que ele vibre em prol do bem e do bom. Talvez ainda não estejamos tão preparados para isso, mas quando começamos a fazer isso, ele já vai marcando, e nós vamos marcando até um dia ele vai estar realmente brilhando, e olhando de fora vai parecer uma estrela pela energia de todos nós aqui. Então vamos jogar essas energias maravilhosas de amor, o melhor sentimento para o nosso planeta Terra. Kátia colocou: grande massa de energia inunda planos, graças a Deus. A água é fluidificada e gotas de medicações astrais são gotejadas nos copos e jarras, graças a Deus. Vamos agradecer a todos os nossos irmãos espirituais que tanto nos ajudaram para a execução do nosso trabalho. Vamos agradecer a todos os nossos irmãos encarnados que doaram o seu material ectoplasmático, eletromagnético, que a espiritualidade tanto necessita para o trabalho em prol do bem e do bom. Vamos agradecer a equipe médica, a equipe socorrista, mensageria divina, os nossos irmãos, pretos velhos, índios, hindus e caboclos, os nossos anjos da guarda, amigos, mentores e conhecidos. Vamos agradecer os nossos irmãos cristificados e, como fizemos no início, entremos cada um dentro de nós mesmos e vamos agradecer ao nosso Pai, ao princípio sagrado, divino, de tudo e de todos. E o Zé vai fazer o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrões. O reino de Deus não é fingimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículo 6. Graças a Deus. A Desirê colocou: viu um portal se abrir e houve um grande recolhimento. Nós recebemos flores, cada um. Graças a Deus.
Muitas graças a Deus. Medeiros está colocando tudo divino. Pude muita limpeza, graças a Deus. A Ivanir colocou um recado: que mudem o seu modo de pensar e sentir e acreditem no socorro do alto, com as graças de Deus. A dona Ana colocou gratidão por todos os dias de trabalhos unidos. A Maísa, muitas graças a Deus, muitas graças a Deus. Gente, agradecendo muito a oportunidade de trabalho, agradecendo muito essa união e essa ligação que nós estamos tendo e fortalecendo dia a dia na nossa oração em prol do bem e do bom. Esperando que a oração de hoje ela tenha produzido o bem e o bom. E a nossa próxima oportunidade, amanhã às 8 horas, aqui no Divinismo Perdizes, com a graça de Deus. O trabalho está encerrado. Graças a Deus. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Juntos fazemos a diferença. Somos aquela usina de energia que trabalhamos em prol do bem e do bom. Obrigada, gente. Até amanhã. Graças a Deus.